Senhor nosso Deus, nosso Pai, bendito és tu. Eu quero, nesta manhã, Senhor, te agradecer porque, como o Senhor é bom. Ô Senhor, o Senhor é muito bom. Louvado, exaltado e glorificado é o Senhor. Deus de bondade, de amor, de compaixão, de perdão, de misericórdia. Deus justo, fiel, poderoso, maravilhoso, tremendo. Quero te agradecer, Senhor, porque nós estamos aqui hoje. Quero te agradecer porque o Senhor nos dá a oportunidade de estarmos juntos, exaltando e glorificando o Senhor. Quero te agradecer porque o Senhor nos dá esta oportunidade como igreja de estarmos reunidos aqui para louvar, engrandecer o Senhor e aprender. Graças eu te dou, Senhor. Recebe o nosso culto, recebe a nossa adoração, porque nós estamos aqui para te adorar. Não permita, Senhor, que venhamos de uma forma ou de outra perder o foco. Não importa o que aconteça. Não importa se a casa cair. O foco é o Senhor. Fala conosco. Que juntos a gente cresça na graça e no conhecimento do Senhor. Fala. Nós queremos ouvir. Nós queremos entender, compreender. Livra-nos da mentira. Esta é a oração que eu faço nesta manhã. Te agradecendo por mais um dia, por mais uma semana que está chegando ao seu fim. Te agradecendo pela nossa vida. Te agradecendo pelas facilidades e pelas dificuldades. Tudo nos ajuda a crescer. Tudo coopera para o bem daqueles que amam o Senhor. Esta é a minha oração. No nome do Cristo Jesus. Amém. Irmãos e irmãs, vocês não fazem ideia a alegria que eu tenho de estar aqui todas as manhãs. Às vezes eu estou bem triste mesmo, estou bem chateado mesmo. Mas eu, quando começo a falar, começo a orar, parece que tudo vai embora. Porque tudo perde o valor, né? E o valor real está aqui em adorar a Deus, né? Este é o valor real das coisas. E eu tenho
Antes eu quero convidar você para você já abrir sua Bíblia aí em 2 Timóteo, capítulo 2, versículos do 23 ao 26. Eu tenho enfrentado nos últimos tempos algumas situações que eu não sei se acontece com vocês, né? Comigo acontece com frequência. Pessoas que querem combater aquilo que você estudou, aprendeu, né? Com as ideias que elas têm. Elas não estudaram e querem combater. Seria mais ou menos você ir mais ou menos guardada, é óbvio, as devidas proporções, né? Você ir num advogado e querer discutir lei com o advogado, né? Querer discutir como que ele deve fazer a petição, não tem cabimento, né? A não ser que você seja advogado também. Você está me entendendo? É como você ir no médico, porque você está com um problema, e o médico faz os exames e tal, e diz, olha, você dá o diagnóstico para você, aí você começa a discutir com o médico. Não, eu não acho que seja isso, eu entendo diferente, né? Aí o médico vai falar para você, então, se trata você mesmo. O que você veio fazer aqui? Eu tenho enfrentado isso. E eu fui procurar na Bíblia, porque eu creio que eu não estou enfrentando, porque perfeito eu não sou mesmo, eu não estou enfrentando corretamente isso. Ou estou, porque vamos ler aqui o que está escrito. Vamos ler. 2 Timóteo, capítulo 2, versículos 23 e 26. E lendo isso daqui, eu falei, opa, mas outros passam e já passaram por isso, e outros passarão por isso. Porque tudo precisa ter um limite na vida, né? Eu estou sempre disposto a conversar, a orientar, né? Agora, eu não vou ficar discutindo com mais ninguém o óbvio. Eu não posso ficar provando que o que está na Bíblia está certo. Opa, peraí, não fui eu que escrevi a Bíblia, eu só sigo a Bíblia porque entendo que a Bíblia é a verdade. Se há uma verdade no mundo, essa verdade está na Bíblia, é isso que eu acredito. Se você não acredita nisso, você está perdendo tempo em cultuar Deus. Então eu li aqui 2 Timóteo, capítulo 2, versículos 23 ao 26, que Paulo deve ter enfrentado isso e ele estava procurando esclarecer a Timóteo, né? Ó, Timóteo, vai surgir esses pepinos aí na sua vida, esses abacaxis aí, você precisa ter graça para resolver isso.
Então ele escreve assim para Timóteo, 2 Timóteo, Paulo escreve para Timóteo, capítulo 2, versículos 23 ao 26. E repele as questões insensatas e absurdas, pois sabes que só engendram contendas. Ora, é necessário que o servo do Senhor não viva a contender, e sim deve ser brando para com todos, apto para instruir, paciente, disciplinando com mansidão os que se opõem, na expectativa de que Deus lhes conceda não só o arrependimento, para conhecerem plenamente a verdade, mas também o retorno à sensatez, livrando-se eles dos laços do diabo, tendo sido feitos cativos por ele para cumprirem a sua vontade. Bom, primeiro a Bíblia diz que um homem de Deus precisa ser apto. Apto quer dizer capacitado. É claro que capacitado para instruir. E eu não vou aqui tocar trombeta, não é isso. Mas eu me capacitei e continuo me capacitando. Eu não acordei um dia de manhã e falei, eu vou fazer um programa, eu vou cultuar Deus. Não foi assim. Eu vou abrir uma igreja para ganhar dinheiro, porque templo é dinheiro. Não foi assim. Porque se assim o fosse, eu já teria morrido de fome. Morrido de fome. Porque eu não fico pedindo dinheiro aqui todo dia. Claro que não vou fazer isso. Vez ou outra eu digo, olha, eu preciso da ajuda de vocês. E um ou outro ajuda. A maioria massacrante não ajuda. Continua só tirando da panela. E uma panela onde só se tira, ela vai ficar vazia. Então, eu creio que essa primeira orientação de Paulo para Timóteo, eu cumpri, ou eu cumpro. Eu sou apto. Eu me capacitei. Academicamente, eu me capacitei. Disciplinado. Para se capacitar tem que ser disciplinado. E eu batalho todos os dias para que as pessoas conheçam plenamente a verdade. Outro dia eu falei que às vezes o inimigo usa algumas pessoas para atrapalharem um culto.
E eu tenho pedido para Deus, para que o Senhor me dê graça, né? E aqui diz que estas pessoas estão nos laços do diabo, porque o diabo fizeram elas de cativos. Bom, vocês estão aí com a leitura aí, né? Então eu fui buscar como é que a gente trata esse tipo de pessoa, porque isso pode acontecer com você, vai acontecer com você, mais dia menos dia, viu, meu irmão? Vocês não sabem as lutas que a gente enfrenta aqui por telefone. Porque é engraçado, as pessoas não ligam para conversar. Elas mandam o zap, elas ficam discutindo com você no zap. Mas o que você quer? Qual a sua intenção? Primeiro, eu vou tomar atitudes bíblicas. Eu vou evitar a pergunta tola. Eu sempre me disponho a responder porque eu penso assim, poxa vida, a pessoa não está usando de maldade. Eu sempre penso isso. Mas a Bíblia está dizendo, rejeita as questões loucas. Porque as questões loucas produzem contenda, e é verdade. Eu não sei se algumas pessoas perguntam e eu respondo a todas as perguntas. Ou se elas querem provocar. E eu preciso entender, e você também, que nem todas as perguntas são feitas com sinceridade. Nem todo mundo pergunta querendo saber a verdade. Tem muita gente que pergunta para esconder a verdade e confundir a verdade. São as perguntas que são feitas para criar dúvidas, por causa disso que às vezes, você que está me acompanhando aí pelo Facebook, alguém faz algum tipo de pergunta e eu identifico que é uma pergunta para confundir, ou para esconder a verdade. Aí eu paro tudo e vou, porque tem gente acompanhando e lendo ali. Eu não quero que as pessoas fiquem confusas. Olha, o sujeito perguntou tal coisa, ele não respondeu. E tem muita coisa que daqui para frente eu não vou responder mesmo. Porque é pergunta tola. Tem, infelizmente, ou felizmente, não sei, porque isso sempre me faz estudar mais, não menos, né? Sempre me leva a estudar mais. Eu tive que estudar mais aí para chegar a essa conclusão. Tem gente que só quer contender. O que é contender? É discutir por discutir. E aí eu perco meu tempo e a pessoa fica naquela posição dela. Ela quer me convencer de que eu estou errado em pregar a Bíblia e em crer na Bíblia. E às vezes eu ainda ouço assim, mas você acha que só você que está certo? Não é que eu acho que só eu que estou certo. É que eu não vou vir aqui, nem que fosse uma pessoa só me acompanhando, e vir aqui falar o que eu acho, o que eu penso, o que eu imagino. Quando eu faço isso, eu digo, isso é posição pessoal. Eu sempre esclareço. Mas eu não venho aqui para trazer minha posição pessoal. Eu venho aqui para trazer a Bíblia. E tem muita gente que quer atrapalhar. Quer atrapalhar. Tem muita gente que pergunta para querer saber mesmo. Olha, eu não sei isso. Eu tinha aqui as sextas-feiras. Isso que é curioso. Essas pessoas nunca perguntaram isso para mim. Às sextas-feiras a gente tinha uma programação aqui de perguntas. Era aberta as perguntas.
A pessoa mandava a pergunta e eu respondia. Nunca me perguntaram isso. E agora começam a perguntar. Então, eu acho que é para tumultuar, não é para saber. Então, é assim, usando a Bíblia e termos bíblicos, eu não quero ofender ninguém, nem entristecer, magoar, nem me colocar numa posição de superioridade, mas eu vou usar o termo que está na Bíblia, Provérbio 26, verso 4 e 5. Vou usar o termo bíblico. Não respondas ao tolo segundo a sua estultícia, para que também não te faça semelhante a ele. Se a pergunta for tola, eu não vou mais responder. Eu não vou mais brigar pelo óbvio. Na carta, e veja como a gente é obrigado a estudar, e eu agradeço a Deus por isso. Eu acho que o irmão, se eu não me engano, se eu estiver enganado, eu peço desculpas. Acho que o Edgar me escreveu alguma coisa desse tipo aqui, né? Me orientando, inclusive, o Edgar. E eu fui procurar e eu achei na carta de Paulo a Tito, capítulo 3, versículos do 10 ao 11, porque eu já falei, eu não cito a passagem aqui só para citar, é para você ir lá ler, porque às vezes você não está entendendo o que eu estou falando e a passagem citada, indicada, esclarece você. Se é que você está querendo aprender, né? Porque o nosso culto aqui sempre é de ensino. Sabe por quê? Porque eu me capacitei para ensinar. Se você não gosta, não perca tempo. Vai, está cheio no rádio, por exemplo, porque eu já falei, né, as emissoras de rádio não me querem mais. Elas querem essa gente que fica aí falando o que ninguém entende, né? Que o sujeito falou outro dia, que eu citei aqui algumas palavras que eles usam, nisto que eles chamam dons de língua. A pessoa me escreveu que eu estava blasfemando contra Deus. Eu falei, o que quer dizer essas palavras então? Porque para cada intérprete, para cada um que diz que tem o dom de interpretar, cada um diz que é uma coisa. Então, para mim, é um monte de bobagem. Então, Paulo escreveu assim para Tito: ao homem herege, depois de uma e outra admoestação, evita-o, sabendo que este tal está, olha o termo bíblico, pervertido. Tá? Não é isso que está na sua Bíblia aí? Pervertido e peca, estando já em si mesmo condenado. Agora, se chegar uma pergunta sincera, eu não vou deixar de responder, não. Alguém querendo realmente saber, aprender, entender, não. Agora, para ficar discutindo o que você acha de tal coisa, eu não acho nada, eu não perdi nada, como é que eu vou achar? Eu procuro
procuro seguir a Bíblia. Eu já falei, eu abri aqui dizendo que eu não sou perfeito. Se vocês estão procurando perfeição, não é em mim que vocês vão achar. É só no Senhor. 2 Timóteo, capítulo 2, versículos 24 e 25, diz que a gente precisa ser gentil, paciente e humilde. Porque isso é interessante, muito interessante você entender isso que eu estou falando. Não estou me defendendo, não. Estou pregando a palavra de Deus. As pessoas acham que estar no laço do diabo, né, é ficar com a mão toda torta, ficar... É isso que elas acham. Elas acham que o diabo é grosseiro, como é a cabeça delas, a inteligência delas, a percepção delas. O diabo é sutil. O diabo, ele coloca laço nas pessoas, é fazerem as pessoas agirem da forma que ele quer que elas ajam, zombando da verdade, arrogantes daquilo que eles não sabem, orgulhosos em relação àqueles que estão ensinando, pregando. Isso é laço do diabo. Esses cultos que a gente faz todas as manhãs, de segunda a sexta aqui, é ensinando e instruindo com a palavra de Deus. O que você acha que é um culto a Deus? A maioria das pessoas não sabem explicar o que é um culto a Deus. O que é um culto a Deus? Eu já falei sei lá quantas vezes, gente. Eu não sou senil, eu sei o que eu falo. Eu também não sou tão velho assim, apesar do irmão outro dia zombar da minha idade, que eu não consegui nada até hoje na vida. Não, meu irmão, como não consegui nada? Deus me deu a graça de abrir uma passagem qualquer da Bíblia e entendê-la. Isso é um tesouro para mim, pode não ser para você. Não consegui mesmo nada de fortuna, nada de bens, eu não tenho nada. Não tenho nada. Aquilo que Deus me deu é aquilo que eu vou levar o dia que eu for. Então, os nossos cultos aqui são de ensino e instrução da palavra de Deus. Todos os dias eu venho com ensino da palavra de Deus aqui. Porque as pessoas, na verdade, não sabem o que é um culto. Um culto para elas, né? Elas confundem igreja com denominação. Elas confundem. Para elas, igreja tem que ser um prédio, com placa, com porta, com gente recebendo, com banco, com púlpito, com altar, com banda, com aparelho de som, ventilador, ar-condicionado. Para elas, um culto tem que ser um lugar assim. Se for embaixo de uma mangueira, de uma goiabeira, não é culto. Não é culto. O que você quer que eu faça? Eu todo dia eu ensino isso. Agora tem gente que a gente ensina e não aprende. Tem gente que se julga gênio. Não, isso aí não é assim. Então como que é?
então? Vocês não sabem. Eu estou tentando aqui fazer um irmãozinho. Ele está me dizendo que a Santa Ceia é um costume judaico. Irmão, da onde você tirou isso? Da onde veio isso? Você nunca tomou Santa Ceia na sua vida? Por que você parou de tomar? Então me explica 1 Coríntios 11, do 23 para frente. Não, aí o sujeito vem com umas coisas que não tem cabimento. Eu confio em Deus que, é claro, o trabalho de pregar a verdade, de instruir e ensinar a palavra de Deus, esse trabalho é meu. Agora, quem convence é o Espírito Santo. Eu não tenho que convencer você de nada. Se você acredita que ainda existe dom de língua, o problema é seu. Eu tenho que vir aqui e pregar que o dom cessou. Aí o irmão pergunta lá para mim, o que quer dizer cessarão? Irmão, se você não sabe que um verbo tem passado, presente e futuro, como é que eu vou te explicar o que quer dizer cessarão? Cessarão é o tempo do verbo. Na época que foi escrito ainda não tinha cessado, mas no futuro cessaria. Aí como é que se afirma que o futuro é agora? Porque nós estamos prestes ao arrebatamento, irmão. Vai cessar quando? Quando houver o arrebatamento? É isso que está na sua cabeça? Então não haveria futuro. Por que o tempo estaria no futuro? Isso é estudar, isso é fazer exegese da Bíblia. Isso é estudar a Bíblia. Exegese, saber o tempo do verbo, por que está no passado, por que é o futuro, quando indica esse futuro. Vocês pensam que isso é o quê? Não estou falando para você, estou falando para algumas pessoas que querem discutir. Você acha que eu tenho que explicar o que quer dizer cessarão? É o tempo do verbo. Quando o apóstolo escreveu há 2000 anos atrás, aquilo foi dado para ele, aquele tempo de verbo no futuro, foi dado por Deus, para que ele colocasse isso no futuro. Porque senão, a própria passagem não teria. Por quê? Havendo isso, cessa, havendo aquilo, cessa. Por que estaria essa passagem ali? Se o fim disso seria com o arrebatamento. A pessoa não consegue entender e quer discutir. Eu não vou discutir de astronomia, eu não entendo nada de astronomia. A pessoa fica falando, eu fico ouvindo para aprender. Eu só posso discutir daquilo que eu sei, não daquilo que eu acho que eu sei. Porque isso é arrogância. Isso é arrogância. Isso é prepotência. Eu discutir daquilo que eu acho que eu sei é orgulho, arrogância, prepotência. Tudo isso é condenado pela Bíblia. Quando a pessoa está falando de um assunto que eu não sei, eu fecho a minha boca. Eu ouço, surgiu uma dúvida, eu falo, olha, tal coisa eu não estou entendendo. Então isso é assim, para eu aprender com a pessoa. Porque eu não sei. Se eu sei que tem alguém que sabe muito mais do que eu, né? Sobre Apocalipse, por exemplo, eu conheço pessoas que são especialistas em Apocalipse. Eu vou falar, eu quero ouvir. Quero ouvir sujeito falar.
Quantas vezes, vou lá, quero aprender. Às vezes a gente vai e não aprende nada. Ouve o que já sabe. Mas outras pessoas aprenderam. Eu já sei até ali. Ele falou o que eu já sabia, ótimo. Só confirmou. Agora outros aprenderam. Não vou sair de lá falando mal. Não aprendi nada. Ninguém te obrigou a ir. Que bom que você já sabia até onde ele falou. Agora eu não vou ficar. Eu não sei, eu tenho que aprender. E quem faz esse trabalho na vida da gente é Deus. Não sou eu que faço. O meu trabalho é vir aqui, ensinar e instruir. Se você acha que o meu ensino não é bom, vá procurar um melhor. Você paga alguma coisa para eu te ensinar? Eu cobro alguma coisa de você para eu te instruir? Você tem algum carnezinho mensal que você paga para mim? Quando você não paga, eu mando o cobrador, ligo para você, cobro juro, mas não sei o quê. Não, você não paga nada. É de graça. Eu não recebi de graça. Eu paguei. Até da onde não tinha, eu tirei para pagar. Agora, eu dou de graça. Eu peço ajuda. E raramente eu peço. É uma ou outra vez. E ninguém ajuda. A verdade é essa. Ninguém ajuda. Eu pedi, acho que foi terça ou quarta-feira, 3 ou 4 pessoas me ajudaram. Mas eu não cobro nada. Eu confio em Deus que o Senhor não vai. Não vai, nunca falhou. Não vai falhar. Nunca falhou. E eu procuro, sinceramente, irmãos, eu sou cheio de defeitos. Eu já falei, se você está procurando alguém sem defeito, em mim você não vai encontrar esse alguém. Porque aqui você vai encontrar defeito. Tem dia que eu estou... Bom, defeito. Mas eu procuro instruir as pessoas com mansidão. É que tem uns que insistem. Eu procuro, levar as pessoas ao arrependimento para conhecerem a verdade. Agora, se você acredita que existe hoje pessoas que têm dons, que vai, deita, levanta com o dom, que o dom é dele, o que eu posso fazer? Eu só posso levar a verdade. Não posso te obrigar a acreditar. E você não pode querer que eu aceite o que você acha que é verdade. Não, mas deixa de ser arrogante. Eu não sou arrogante. Eu poderia vir aqui falar, irmão, faz umas perguntas para mim, né? Lê o meu histórico lá no Facebook, irmão. Eu não faço isso. O sujeito pergunta para mim cada coisa. Você sabe o que quer dizer você sabe? Como se eu fosse um ignorante. Eu não sou. Você me desculpa, mas vamos colocar aqui o pingo nos is, né? Agora eu vou dizer, leia o meu histórico lá no Facebook. Leia, meu irmão. Você vai ficar, se você é uma pessoa, você vai ficar envergonhado de você ter perguntado isso. Né? O outro lá, você sabe o que é empatia? Agora eu vou dizer, leia o meu histórico lá no Facebook. Se você vai perguntar para um jornalista se ele sabe o que é empatia, você está sendo tolo. E eu vou lá, tento explicar para pessoas. As pessoas são grosseiras, são vis. Eu não sei por que elas perdem tempo em nos acompanhar. Parece que é para estragar o culto. Agora, o culto não é para mim, hein? E nem para ninguém que está assistindo. O culto é a Deus. Só Deus pode libertar alguém que está no laço do diabo. Eu não confio nas minhas
habilidades para debater, nem no meu conhecimento. Eu também não confio na minha capacidade de ensinar. Muito menos eu confio na minha paciência, na minha humildade. Eu confio que Deus um dia vai trazer libertação para essas pessoas. Isso é libertação. Pessoa acreditar na mentira. Todos os dias eu digo aqui, Senhor, livra-nos da mentira. Por que você acha que eu digo isso? Porque eu sei que está cheio de gente que acredita na mentira como se fosse verdade. Agora, eu já chamei. Vocês querem conversar pessoalmente comigo? Querem? Não é porque eu sou bonzão, não. Vamos conversar pessoalmente. Ah, não, mas não por quê? Não por quê? Vocês têm medo de serem convencidos da verdade? De acreditar que vocês viveram uma vida inteira chamada de cristã no laço do inimigo? Deus, somente Deus é capaz de dar arrependimento. Porque o arrependimento é dom de Deus. O arrependimento é um dom de Deus e a responsabilidade é do pecador. Deixa eu, para encerrar aqui, né? Atos, leia lá, por favor, leia. Não, dá tanto trabalho para levantar as passagens bíblicas, para indicar. Leia lá, Atos 17, 30. Esta passagem diz que Deus não leva em conta o tempo da ignorância. Esta passagem, ela traz dois tipos de entendimento. Mário, posição pessoal. Fico com a segunda forma de entender. Respeito quem fica com a primeira, mas não concordo. A primeira forma de entender diz que o tempo da ignorância é todo o tempo que a pessoa viveu sem Cristo. Esta é a primeira forma de entender, que eu respeito, mas não concordo. A segunda forma de entender, que é a forma que eu entendo, é que o tempo da ignorância é o tempo até que a Bíblia não existisse. A partir do momento que a Bíblia existe, é ignorante quem quer. É assim que eu entendo. Você entende do jeito que você quiser, não do jeito que lhe for conveniente, mas do jeito que você quiser. Por que eu entendo da segunda forma? Se eu estiver errado, o que Deus vai me cobrar disso? Eu acreditando que o tempo da ignorância se encerrou no momento que a Bíblia passou a existir e passou a ser de domínio público. Qualquer pessoa pode comprar uma Bíblia hoje. Ela é ignorante se ela quiser ser. Tem muita gente que tem Bíblia e não lê. É ignorante porque quer. O que Deus vai cobrar de mim por eu crer assim? Agora, você crendo da primeira maneira, Deus pode te cobrar. Porque você tinha uma Bíblia e não lia. Porque você morreu sem ler. Você era ignorante porque você queria. O tempo da ignorância não acabou para você. Cuidado.
Veja se o tempo da ignorância acabou para você. Ou se você continua ignorante, porque lhe é conveniente ser ignorante. Pelo menos no seu entendimento, te é conveniente ser ignorante. Agora, com todo respeito, com todo amor, vai roubar o tempo do outro, vai. Deus querido, Pai Todo-Poderoso, que esses esclarecimentos bíblicos tenham sido agradáveis ao Senhor. Tenham sido esclarecimentos mesmo, que todos nós juntos, como igreja, não como denominação, como igreja, ninguém vai à igreja. O irmão mandou um vídeo ontem, um pastor falando de igreja, falou: o que você quer com esse vídeo? Não, para você ver como tem gente que fala o contrário do que você fala. Mas ninguém consegue ir na igreja, porque eu sou a igreja. Como é que eu vou em mim mesmo? Fala! Jesus diz assim: 2 ou 3 reunidos, eu estou no meio de vós. O que ele está dizendo? 2 ou 3 reunidos, a igreja está constituída. A igreja são pessoas, não é lugar. Que a igreja possa ter entendido, aprendido e crescido um pouquinho mais, porque eu cresci nesse estudo, na graça e no conhecimento do Senhor. Sê conosco e traga-nos de volta aqui, se for da tua vontade, na segunda-feira, para cultuar e proclamar a tua palavra. Ah, é verdade, a minha oração é feita no nome do Cristo Jesus, nosso Senhor e Salvador. Amém.